Olá, leitores, tudo bem com vocês? Meu nome é Keila Mendes, vocês são muito bem-vindos ao nosso canal. Se ainda não é o seu canal, é porque você ainda não está inscrito, então já se inscreva. Deixe o seu like já no início do vídeo para o YouTube recomendar para mais pessoas. Tudo aquilo que você já sabe que ajuda o canal. Vai comentando aqui também, os comentários ajudam muito a impulsionar esse vídeo. E no vídeo de hoje, dia 1º, espero que esse vídeo esteja saindo dia 1º, dia 1º de janeiro de 2026, feliz ano novo para você, para sua família, que seja um ano de muitas bênçãos, de muita saúde, de muita paz, de muita alegria. Feliz ano novo para vocês. Acabei de chegar da igreja da virada do ano e eu tinha gravado, gente, o vídeo de metas, né? Aquele videozinho Festival Promessas para 2026. Só que no dia eu estava fazendo a minha janta. E aí a panela de pressão fez um barulho medonho. Eu achei que o microfone tinha cortado o ruído, mas o microfone não faz milagre. E aí ficou todo chiado e cá estou eu gravando de novo, né? Não precisava dessa explicação, mas esse vídeo vai ser longo, tá? Então você que gosta do meu conteúdo, gosta de me ouvir falar aqui igual a maritaca, já pega aí o seu café, o seu chá, a sua água, começa a lavar sua louça se você assiste lavando louça igual eu. E vamos lá, porque o vídeo vai ser longo mesmo, tá? Vou conversar muito aqui com vocês, tô com saudade de tagarelar aqui com vocês. Então, bora lá pro vídeo. Metas, Festival Promessas. Esse ano, gente, que passou, 2025, eu fiz poucas e boas leituras, tá? Excelentes leituras, na verdade. Eu acho que só teve uma leitura que eu não gostei tanto. O resto, assim, foram leituras muito boas. E eu também fiz a leitura mais importante da minha vida. Eu li a Bíblia toda em um ano. Finalizei hoje com Apocalipse. Li toda a Bíblia no ano de 2025 e foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. Foi assim, gente, assim, eu não consigo colocar em palavras o quão importante foi essa leitura para mim, o quanto eu conheci mais de Deus, o quanto eu conheci mais da palavra. Mexeu muito comigo, principalmente a leitura dos profetas, porque hoje muitas pessoas arrogam para si o título de profeta, né? Tantas pessoas querem esse título de apóstolo, de profeta, de mestre, de pastor, de ser reconhecido, né? E eu vejo os profetas, né, da antiguidade, Isaías, Jeremias, principalmente, carregando um fardo muito pesado, né? Por ser um profeta. E a Bíblia já diz, né? Não queiram todos de vocês serem mestres, porque aqueles que ensinam serão mais cobrados, né? Por causa dessa responsabilidade. E o povo de Israel, eles têm uma coisa com os nomes, né? Os nomes simbolizam muita coisa. E eu vejo principalmente Isaías, né? Tendo que colocar os nomes dos filhos de forma simbólica. Então, uns nomes assim de maldição nos próprios filhos, né? Um dos filhos, eu acho que é um dos filhos de Oséias também, que chama Não Meu Povo. Então, assim, mexeu muito comigo essa leitura. Em 2026, esse ano, eu quero fazer novamente a leitura da Bíblia toda no ano, porém com um foco especial no Novo Testamento. E é por isso que eu tenho aqui a minha coleção dos comentários expositivos do Reverendo Hernandes Dias Lopes. Tem um vídeo aqui no canal em que eu mostro o dia fazendo o unboxing dessa coleção, tá? Eu comprei vários, tem ali os do Antigo Testamento, tem alguns do Novo que não vão entrar nessa leitura anual, tá? Eu coloquei muitos aqui, não sei se eu vou conseguir ler todos, gente, orem por mim para que eu consiga, porque eu tenho um sério problema, gente. Para eu ler, eu tenho que estar em paz. E esse ano de 2025 foi muito caótico, aconteceu muita coisa. Eu mudei de emprego, eu saí do meu antigo emprego, que era um emprego estável, que eu ganhava bem, né? Eu trabalhava numa instituição financeira, eu era gerente, né? E eu saí do meu antigo emprego, eu abri de novo uma empresa, empreendi novamente, eu precisei fazer isso, tanto por causa da minha saúde mental, como por causa de problemas de saúde da minha mãe. Quem me segue lá no Instagram já sabe, né, que eu vou 2 vezes por mês para Cuiabá acompanhar minha mãe no tratamento de câncer. Então, assim, muita coisa mudou, sabe? E aí eu
voltei, assim, minha saúde também não estava muito boa, eu tive que começar a fazer atividade física, cuidar melhor da minha alimentação e tal, da minha saúde. E no meio desses acontecimentos, né, da vida, desses vai e vem, desses altos e baixos, eu não consigo ler. E aí, mas eu quero fazer essas leituras em 2026. Me perdoe se eu estiver um pouco lerda, porque eu tô com sono, já tá tarde. Mas eu queria muito gravar esse vídeo pra vocês. E se eu fosse deixar pra gravar durante o dia, eu sei que eu não iria gravar, porque aqui tá um calor insuportável. Então eu tô evitando muita atividade durante o dia. E aí, gente, tá aqui a minha coleção. Se você quiser ver toda a coleção, tem um vídeo aqui no canal em que eu mostro todos eles, mas eu vou mostrar pra vocês os que vão entrar para 2026, tá? Eu quero estudar todo o Novo Testamento. Eu vou pular alguns livros e vou pular os 3 evangelhos iniciais, né? Mateus, Marcos e Lucas. Eu vou estudar João e o restante do Novo Testamento, pulando Romanos, Gálatas e Tiago, porque esses eu já estudei, tá? Então eu vou pular esses e vou estudar esses que estão aqui. Mas vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês. Algumas ainda estão no plástico porque eu nunca li. 2 Coríntios, né, tá aqui. Vou mostrar a grossura também pra vocês, ó. Não é muito grosso, não. 2 Coríntios. Aí sempre tem um títulozinho aqui embaixo, né? O triunfo de um homem de Deus diante das dificuldades. 2 Coríntios. Efésios, ó. Efésios. Igreja, a noiva gloriosa de Cristo. Tá aqui Efésios. Apocalipse. Eu acho que eu emprestei esse livro para alguém porque ele tá todo sujo. Apocalipse, o futuro chegou. As coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse é maior, mais grossinho. Tá aqui. O próximo, gente, é 1 Timóteo. Não está na ordem, tá? Só tô mostrando para vocês mesmo. 1 Timóteo, o pastor, sua vida e sua obra. 2 Timóteo, o testamento de Paulo à igreja, né? Foi a última carta, provavelmente, que Paulo escreveu. Eu achei bem triste, né? 2 Timóteo, li recente. Hebreus. Hebreus eu acho que é a minha carta favorita do Novo Testamento. Tenho um apreço por Hebreus, tanto que eu tatuei Hebreus 4, do 14 ao 16 aqui no braço. Hebreus. A superioridade de Cristo. Eu só queria saber quem escreveu. Até hoje é uma discussão aí sobre quem escreveu. Então, 1º, 2º e 3º João. Como ter garantia da salvação. Isso aqui mudou minha vida, tá? Quando eu tive a garantia da minha salvação, a minha vida mudou completamente, tá? 2 coisas assim, que mudaram muito, muito a minha vida assim, como cristã foram ter a garantia da minha salvação. Quando eu tive certeza da minha salvação, minha vida mudou como cristã. Ter lido a Bíblia toda e ter lido o livro Manso e Humilde e Enraizado. Essas 3 coisas assim mudaram muito a minha vida como cristã. E os sofrimentos, né? Os sofrimentos moldam a gente. Queria que não, mas os sofrimentos mudam muito a gente. Fazem, assim, transformam muito a mente da gente. Atos, grande também, né? Atos. A ação do Espírito Santo na vida da igreja. 2 Pedro e Judas. Quando os falsos profetas atacam a igreja. Não é tão grosso, não. Esses que são mais fininhos eu vou encaixar 2 de uma vez. 1 Pedro. 1 Pedro é grossinho, ó. Até grossinho, porque é 5 capítulos só. E o comentário é bem grossinho. Tito e Filemão também, gente, porque Tito e Filemão é uma página. 2 páginas. Doutrina e vida, um binômio inseparável. Tá aqui, ó. Bem grossinho pro tamanho das cartas, tá? 1ª e 2ª a Tessalonicenses, como se preparar para a segunda vinda de Cristo. Ó, não é tão fininho também não, tá? Colossenses, gente, eu comprei uma imersão do Guilherme Nunes. Quem assiste Bibotalk, Iago Martins, inclusive recomendo, são canais que eu gosto muito, de boa teologia. Teologia reformada, mas eu frequento uma igreja pentecostal, mas mesmo assim não me impede de aproveitar o conteúdo não, tá? Até porque eu me identifico um pouquinho mais assim com o meio reformado, mas deixa isso aqui só entre nós.
Colossenses, eu comprei uma imersão do Guilherme Nunes, e aí quando eu for estudar, eu vou estudar utilizando esse comentário expositivo mais a imersão que eu comprei dele, tá? Colossenses, a suprema grandeza de Cristo, o cabeça da igreja. 1 Coríntios, como resolver conflitos na igreja. 1 Coríntios foi, Paulo descendo o sarrafo. Tanto que em 2 Coríntios, ele fala, gente, me desculpem aí se eu entristeci vocês. Não, ele não pede desculpas, não. Ele fala, eu entristeci vocês, mas a tristeza que gerou em vocês gerou arrependimento, gerou mudança de conduta. Então, eu fico feliz que vocês tenham ficado entristecidos, porque isso gerou mudança segundo Deus, isso gerou arrependimento em vocês. Porque no primeiro, olha, rapaz, foi lapada, seca. 1 Coríntios. Filipenses, a alegria triunfante no meio das provas. Filipenses é bem alegrinho, né? Paulo falando, alegrem-se, mais uma vez eu digo, alegrem-se. Tá aqui, Filipenses, não é curtinho não, tá? E, por último, dos evangelhos, eu escolhi João, tá? Eu sou apaixonada por João. E talvez eu pegue algum dos outros, provavelmente Lucas, tá? Dos outros evangelhos. Mas eu quero focar em João, tá? As glórias do Filho de Deus, tá aqui, João. Então, estes são os livros que eu vou utilizar para estudar o Novo Testamento. Vou ler a Bíblia toda, tá? Vou fazer de novo o projeto de ler a Bíblia toda em um ano, porém, focar no Novo Testamento. Então, eu vou ler ali 3 capítulos do Antigo e vou estudar de verdade, assim, o Novo, porque eu fiz uma leitura, né, sem estudo. Aí agora eu vou estudar o Novo Testamento. Estou muito feliz com esse projeto, orem para que dê certo. E eu recomendo a vocês que façam alguma coisa também em 2026 para se aproximarem mais de Deus. Você que é cristão, eu sei que tem pessoas que não são cristãs que me acompanham aqui. Calma que vai ter livros não cristãos aqui também, tá? Ficção, alguns não ficção também. Mas se você é cristão e me acompanha, eu recomendo que você faça um projeto que envolva se aproximar mais de Deus, que envolva conhecer mais a Deus em 2026. Isso é muito importante. Não negligencie o seu relacionamento com Deus, não negligencie a sua vida com Deus e o conhecimento de Deus. Então fica a minha recomendação para você. Se você quiser, nem que você tire para estudar um livro só, sabe, do Novo ou do Antigo Testamento durante todo 2026. Mas faça isso, tá? Nem que você leia só os profetas em 2026, que você leia só o Novo Testamento em 2026, que você leia só o Pentateuco em 2026, mas leia, faça algum projetinho de leitura da Bíblia, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para a sua vida, tá? Vamos agora para não ficção e para ficção também, tá? Depois eu vou para os teológicos. Eu peguei pouquíssima coisa, gente, de não ficção e de ficção para intercalar com o meu estudo. O meu foco vai ser o estudo do Novo Testamento, e aí eu vou intercalar esses estudos com livros teológicos e com ficção. Então, o que eu peguei? Peguei Comer para Não Morrer, Conheça o Poder dos Alimentos Capazes de Prevenir e até Reverter Doenças. Vai ser um livro que eu vou ler durante o ano inteiro, tá? Então vocês vão ver alguma coisa desses livros, desse livro aqui especificamente, lá no meu Instagram, durante o ano inteiro, porque eu não vou ler ele em um mês, eu não vou ler em 2. Eu vou consultar ele durante o ano inteiro. Vai ser uma leitura, assim, bem demorada mesmo, tá? Talvez eu leia uma página aí por dia, 2 páginas por dia, mas eu vou ler bem devagarinho, no meu tempo, tá? Ele tem 400 e poucas páginas. Se eu ler 2 por dia, tá ótimo. Eu leio ele o ano inteiro, tá? É um livro que eu vi a Duda Menezes recomendando. Eu peguei essa recomendação. Na verdade, tem 2 indicações aqui que eu peguei no canal dela. E ela emagreceu 20 quilos nesses últimos anos. Só com atividade física, reeducação alimentar. Eu tô precisando fazer isso. Já comecei uma mudança no meu estilo de vida. Tô fazendo atividade física. Mudei um pouco a minha alimentação também. A minha alimentação nunca foi muito ruim. O meu problema mesmo é o sedentarismo, resistência à insulina e tal. E é claro que a alimentação também não é lá essas coisas, mas não é tão ruim assim, sabe?
E aí eu quero consultar esse livro durante todo 2026. Então, tá aqui, Não Ficção, Comer para Não Morrer. Fala sobre os benefícios. Aqui eu já li um pouquinho a introdução. Foi uma pessoa da família do autor que reverteu um câncer por causa da alimentação. Então, assim, a minha mãe está passando por um tratamento de câncer e muitos dos cânceres de hoje, né, é resultado do nosso estilo de vida e da nossa alimentação. Então, vou consultar esse livro aqui em 2026. O próximo, gente, é não ficção também. Eu peguei essa recomendação no canal da Paloma Lima, que eu gosto também do conteúdo dela, que é A Insustentável Leveza do Ser, esse livro aqui do Milan Kundera. Quero muito ler esse livro. Quando eu vi ela falando sobre ele, quando eu vi a sinopse dele, eu achei muito interessante também. Diz bem assim, ó, deixa eu contar aqui para vocês. Quanto mais pesado é o fardo, mais próxima da terra está a nossa vida, e mais real e verdadeira ela é. Em compensação, a ausência total de fardo leva o ser humano a se tornar mais leve do que o ar, leva-o a voar, a se distanciar da terra, do ser terrestre, e se torna semi-real, e leva seus movimentos a ser tão livres como insignificantes. O que escolher então? O peso ou a leveza? Eu achei isso muito interessante, gente, muito interessante. Porque as pessoas parece que exigem de nós um 8 ou 80, né? Então, se você reclama, não, você não pode reclamar, você tem que ser leve, tem que levar a vida com leveza, gratidão, gratiluz. Sendo que nem todos os momentos da vida da gente a gente tá só a gratidão, não, gente. A gente tem momentos de reclamar, de chorar, de se lamentar. E a Bíblia fala pra gente chorar com os que choram, pra gente se lamentar com os que se lamentam. Jó, no auge do seu sofrimento, ele falou, olha, eu tô aqui reclamando mesmo, tô jogando palavras ao vento, porque eu tô sofrendo, porque eu tô passando por um momento de extremo sofrimento. Então, assim, hoje eu vejo um policiamento muito grande das redes sociais, sabe? Ai, não, que você tem que ser low profile, que você tem que não compartilhar nada, que você tem que não mostrar sentimentos, que você tem que... Assim, eu sou contra você expor toda a sua vida. Mas uma dosezinha de desabafo, às vezes, uma dosezinha de compartilhar alguma coisa, alguma frustração, gente, eu não acho ruim, não. Eu acho ruim, na verdade, é você guardar tudo pra si. Mas, em contraponto também, eu acho que a gente precisa de um pouco de leveza, porque quem só reclama é um peso para si e para os outros. Então, o que escolher? O peso ou a leveza? Eu acho que tem um meio termo. Não li o livro ainda, mas já deixo o meu spoiler aqui do que eu acho. Será que a minha opinião vai mudar? Veremos. O próximo, gente, eu já peguei ele para ler, li até a metade, parei, é uma vergonha. Porque o livro não é grande e eu tava gostando, só que eu não sei o que aconteceu comigo, que eu parei na metade desse livro. Que é o livro A Peregrina, do John Bunyan. Se você não sabe, o livro O Peregrino, do mesmo autor, é o meu livro favorito da vida. Não encontrei nenhum ainda para desbancar ele, nem as ficções da Francine Rivers desbancaram O Peregrino na minha vida. Nenhum livro de ficção, nada, desbancou O Peregrino. De ficção, tá? Porque se for teológico, temos aí Manso e Humilde, mas não estamos falando de não ficção, estamos falando de ficção. E na categoria ficção cristã, O Peregrino ainda está no meu top 1. E aí tem A Peregrina, que é a continuação, porque quando o peregrino vai, ele deixa esposa e filhos. E agora em A Peregrina, a esposa dele e os filhos vão. Então é bem interessante, tem ilustrações. Essa edição da Pão Diário, gente, vem no boxinho. E essa edição é um primor de tão linda que ela é, gente. A passagem de capítulos, as ilustrações que tem no meio do livro. Gente, é a coisa mais linda. Eu paguei tão baratinho nessa edição, nesse box, na verdade, numa promoção, que eu fico incrédula, que eu paguei tão baratinho numa edição tão rica, tão primorosa. Eu amo as edições da Pão Diário. Eu tenho várias na minha estante. E aí, gente, eu peguei um grandinho também para intercalar, né? Para ler devagarinho, junto com os meus estudos. Que é o livro Crime e Castigo, do Dostoiévski.
Tá aqui nessa edição da Martin Claret. Eu amo as edições da Martin Claret. Tem o Jane Austen, tem o... qual que eu tenho? Um do Alexandre Dumas, que eu li também, que já saiu o vídeo no canal. Tem vários aqui, né, nessas edições da Martin Claret. Gosto bastante, capa dura, pintura trilateral. Amo, gente, fitilho, maravilhoso. Se fosse um pouquinho menor para eu levar na bolsa nas viagens, mas ia querer demais, né? Tá aqui, Crime e Castigo, russo, Dostoiévski, maravilhoso. E aí, gente, temos mais uma indicação da Duda Menezes. Eu resolvi pegar esse livro porque ele é grande. Não chega a ser um calhamaço, mas ele não é curtinho. E eu não sei nada sobre esse livro, nada, nada, nada. Eu lembro de ver ela indicando. Eu lembro de que eu comprei, anos atrás. E aí eu falei, vou pegar esse livro pra ler. Vou ler devagarinho, pra não bater meta. Vocês viram que não tem muita coisa aqui pra poder bater meta. Tem livros gostosinhos, boas leituras. Então tá aqui, Doutor Zhivago, do Boris Pasternak. Não sei se fala assim, mas tá aqui Doutor Zhivago. Eu acho que é um romance, eu tenho quase certeza. Mas tá aqui pra eu ler bem devagarinho, bem tranquilinha. Delicinha de ler. Doutor Zhivago. Lerei. E o último de ficção temos Os Miseráveis. Nessa edição enorme. Maior que o Conde. Maior que o Conde. Meu Deus, muito maior. Tem até 2 fitilhos, minha gente. 2 fitilhos. A Sara gosta muito dos Miseráveis. Tem até um... Eu não sei se ainda está no ar o vídeo dela cantando a música eu acho que é do musical. E, gente, ela tem uma voz belíssima. Nossa, uma voz de anjo. Se ainda estiver no ar o vídeo dela, eu vou deixar linkado aqui pra vocês, ou nos comentários ou aqui na descrição. E ouçam, porque é muito lindo. E depois que eu ler o livro, né, eu quero ver o filme. Não sei se tem alguma adaptação, não tenho certeza, gente. Não conheço muita coisa dos Miseráveis, mas eu acho que eu vou ficar meio encantada. Eu acho que eu vou ficar meio fissurada nessa história. E aí, eu espero que seja um próximo Orgulho e Preconceito na minha vida. Aquele livro que me deixa meio obcecada, super fã, sabe? Eu sou super fã de Orgulho e Preconceito. E quero muito achar um livro que me deixe, assim, super fã também, de novo. Que eu me apegue aos personagens, que eu, sabe, me identifique. Então, tô com muita expectativa com Os Miseráveis. Eu acho que eu vou gostar, porque a Sara disse que é muito bom, então espero gostar. E deixa suas recomendações aqui também. Me conta qual foi o seu livro favorito de 2025. Vem aí, tá? Vem aí minha lista. Vem aí minha lista de livros que eu li. Todos os livros que eu li em 2025. Vou trazer para vocês e vou conversar um pouco mais sobre algumas leituras também. Vamos para os teológicos agora. Colocar todo mundo aqui no colo. Ai, Jesus. Um malabarismo agora. Bora lá, gente. Começando, não tá aqui em ordem que eu vou ler, tá? Tá só na ordem que eu peguei ali. Começando por Pregação e Pregadores, do Martyn Lloyd-Jones. Gente, tem um projetinho no meu coração que eu quero muito colocar em prática. E para isso eu preciso ler mais livros sobre pregação. E aí eu vou começar, né, com Pregação e Pregadores, do Martyn Lloyd-Jones. Se for da vontade de Deus, vai dar certo, vai fluir esse projeto. Se não, também amém. Se for só coisa da minha vontade, do meu coração, deixa quieto, né? Mas se for a vontade de Deus, vai dar certo. E aí eu quero ler Pregação e Pregadores. Na verdade, eu comecei, só que eu não terminei. E aí, agora, em 2026, eu quero começar de novo, né? A leitura de Pregação e Pregadores. O que é a pregação? É a lógica pegando fogo, é a teologia em chamas, é raciocínio eloquente. Maravilhoso. Eu prego, né, na minha igreja, então preciso ler mais livros sobre pregação. Temos aqui também do J.C. Riley, Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Este livro aqui, ele é até grossinho, ó. E eu comecei a ler ele, eu marquei muito, gente, mas muito, 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 muito mesmo esse livro. Tem várias páginas bem marcadas. E aí eu não terminei, né? Faz tempo que eu abandonei esse livro. E aí eu quero começar de novo a ler ele e espero concluir em 2026.
O próximo, gente, estava na meta de 2025, não li. Era para eu ter lido no mês da mulher, mas eu não li porque eu acho que foi o mês que eu estava saindo do meu emprego. Que é o livro Igrejas que Calam Mulheres, do Iago Martins, apresentação da Norma Braga e prefácio da Francine Veríssimo Walsh, tá? Esse livro, gente, ele vai falar sobre questões relacionadas à mulher, né? Deixa eu ler o sumário aqui para vocês. Tem muita coisa interessante. Ó, cadê? Ó, por exemplo, criação. A Bíblia diz que a mulher é inferior ao homem, né? Alguns Red Pill aí falam isso aí por aí. Submissão. A Bíblia diz que a mulher deve obedecer ao homem em tudo. Violência. A Bíblia justifica e encobre abuso contra mulheres. Divórcio. A Bíblia diz que a mulher não pode divorciar por qualquer motivo. Ministério. A Bíblia proíbe a atuação feminina na igreja. Vestes. A Bíblia diz que mulheres não podem usar calças, maquiagens ou adornos. Cobertura. A Bíblia diz que mulheres precisam usar véu e cabelo comprido. Emprego. A Bíblia diz que a mulher não pode trabalhar fora. Então, questões aí relacionadas à mulher. O Iago é um teólogo que eu respeito muito e tem aqui o embasamento, né, a apresentação da Norma e da Francine, que são teólogas também bem conhecidas e respeitadas. Emílio, gente, Emílio Garofalo Neto e Iago Martins, vocês vão ver muito aqui. Eu amo a escrita do Emílio, e aí eu coloquei esse livro aqui dele, que é Vale da Sombra da Morte, Cristo nas piores histórias bíblicas. Ó, tá aqui, Vale da Sombra da Morte. Aqui tem a história, por exemplo, ó, cadê? Tem sobre Miriam, a filha de Jacó, né, que teve aquele episódio lá. Não vou falar aqui porque o YouTube não gosta, vai derrubar o vídeo e tal. E os irmãos dela vai lá e vinga ela. Tem a mulher, tem Tamar, né, Tamar, a nora de Judá. Tem sobre aquela esposa do Levita também. Então, assim, o que a gente pode aprender dessas histórias horríveis que aconteceram, né? Que a gente vê principalmente no Antigo Testamento. Então, tá aqui. Vou ler do Emílio. Quero tirar bons sermões disso aqui, gente. Ai, que maravilha. Acho que vai ser muito bom. Temos também esse livrinho sobre regeneração do John Piper. Maravilhoso, né, John Piper? Finalmente Vivos. O que acontece quando nascemos de novo? Tá aqui. Tem aqui o prefácio do D.A. Carson, J.I. Parker, Alistair Begg, Ian Murray, muitos autores bem conhecidos. Quero muito ler, não é tão grosso. Eu estava na meta também de 2025 e eu não li. E aí, gente, nós temos Entendes o que Lês também, do Gordon Fee e Douglas Stuart. Eu tenho a terceira edição, já saiu a quarta, mas eu tenho a terceira, então eu vou ler a terceira. Um guia para entender a Bíblia com o auxílio da exegese e da hermenêutica. Tá aqui, ó. Muito importante a gente saber sobre o que trata cada livro, o que é poético, o que é profético, o que é poesia, né? O que são os históricos. Assim, tem várias divisões da Bíblia, então é bom a gente entender. E a exegese e a hermenêutica nos ajudam muito nisso, então tá aqui, indispensável para quem vai começar a estudar a Bíblia, né? Esse aqui também ainda está com marcador, porque eu comecei a ler ele em 2025 e não concluí, que é o Orando como Monges, Vivendo como Tolos. Um convite às maravilhas e aos mistérios da oração. Eu tenho um probleminha com oração, eu tenho dificuldade. E aí eu peguei esse livro para ler, tava com muita expectativa, né? Tanto que eu comprei ele em 2025, não estava na minha meta, coloquei ele para ler, só que eu dei uma empacada porque o autor coloca muitos exemplos da vida dele. Eu tenho um sério problema, gente, quando o livro, o autor mete muito a vida dele no meio, muito testemunho, sabe? Tipo o Luciano Subirá, coloca muito testemunho com pregação também. Eu tenho muita dificuldade com um pregador que só fala da vida dele, só conta causa e não desenvolve o assunto. Eu sei que é importante ter os testemunhos, é importante, eu sei, mas quando isso fica demais, enjoa.
Então eu dei uma empacada nesse livro, mas eu vou perseverar, porque eu acho que vai ter coisa boa aí. E aí, gente, para dar seguimento a um projeto que eu tinha para esse canal, que é o Capítulos Preciosos, né? Eu comecei com esse livro e não terminei, não dei sequência, que é o livro Verdadeiro Evangelho do Paul Washer. É um projeto que eu quero fazer tipo um resumo de cada capítulo do livro que eu estou lendo. Então eu quero fazer com esse aqui, quero fazer com Igrejas que Calam Mulheres. Então eu quero trazer um vídeo sobre o capítulo 1, um vídeo sobre o capítulo 2 e assim fazer vídeos sobre todos os capítulos daquele livro. Então vou ler e vou dar seguimento nesse projeto. Aguardem. Temos também, gente, aqui Plena Satisfação em Deus, Deus Glorificado e Alma Satisfeita, do John Piper. Eu ouvi um sermão dele recentemente e eu acho que tem a ver com esse livreto aqui. É bem pequenininho, então cabe na minha bolsa. Eu acho que eu vou ler na viagem para Cuiabá. Então tá aqui, Plena Satisfação em Deus, do John Piper. Temos também mais um livretinho, agora sobre Trindade, do Pedro Pamplona, que é Como Deus é Um e Três ao mesmo tempo. Tá aqui, livrinho sobre Trindade, do Pedro Pamplona. Coloquei uns livretos curtos, gente, que é para eu levar na viagem, para eu ler nas viagens, tá? Quero parar de ver filme nas viagens, porque são 2 vezes por mês. Eu gasto 20 horas para ir, 20 para voltar. Que a gente vai de ônibus, 1.200 quilômetros da minha cidade até Cuiabá. Então, são 40 horas, 80 horas por mês. Então, nessas 80 horas dá para eu ler muita coisa, né? Só que não cabe na bolsa livro grande, então eu vou levar os pequenos mesmo. Temos também do Emílio Garofalo Neto, Sansão e o Amor Invencível, a vitória de Deus por meio de heróis quebrados. Ele vai falar sobre Sansão. Sobre Sansão. Eu acho que é só sobre Sansão. Tá aqui, quero muito ler também. Não vou falar muito sobre ele, porque não sei, na verdade, muita coisa, mas eu comprei um livro desse, dei de presente para uma amiga. Não sei se ela leu, mas eu comprei outro e eu quero muito ler esse livro, desde que lançou, que eu quero muito ler ele. Temos também, gente, um livro que já faz muito tempo, eu acho que está num dos primeiros unboxings aqui do canal, que é o livro Deus Esquecido, do Francis Chan, revertendo nossa trágica negligência para com o Espírito Santo. É um livro sobre o Espírito Santo, então tá aqui, vou ler em 2026. Em nome de Jesus, lerei. Tomara que não caia. Segura aqui. Mais um do Emílio Garofalo Neto. Comecei a ler, não concluí, tá até o marcador aqui, ó. Tá até o marcadorzinho. Que é o livro Isto é Filtro Solar, Eclesiastes e a Vida Debaixo do Sol. Eclesiastes é bem deprimente, né, gente? É só Salomão, meu Deus, a vida não vale nada. Só come e beba porque você vai morrer. E não tem nada de bom na vida, debaixo do sol, é só repetição. Nossa, é tão trágico, né? Aí tem esse livro aqui grande do Emílio, né, sobre Eclesiastes. Temos também, gente, um livro que eu queria muito, tá ali em 2025. Nossa, eu queria muito. Tanto que eu coloquei ele de novo na meta, que é o livro Experimentando Mais de Deus, do Tim Chester. Né? Ele vai falar que conhecer a Deus é diferente de ter um relacionamento com Ele. E eu não quero cair nessa armadilha de, tipo assim, conhecer muito as escrituras e não ter um relacionamento com Deus. Aí eu coloquei esse livro aqui e eu quero ler ele, eu quero ter um relacionamento com Deus e eu quero conhecer a Bíblia e é isso aí. Tá aqui então, Experimentando Mais de Deus. Tinha colocado um livro também da Vanessa Belmonte sobre disciplinas espirituais no vídeo de 2025. Li? Não li. Coloquei outro agora. Que é o Permaneçam em Mim. O anterior que eu tinha colocado era Permaneçam em Meu Amor. E agora eu coloquei o Permaneçam em Mim, que são as disciplinas. Cada um vai tratar sobre várias disciplinas espirituais. Nesse aqui, ela vai tratar sobre meditação, memorização, oração, jejum e estudo. É esse livrinho aqui, ó, é um box com 4 livros sobre disciplinas espirituais. E aí eu vou colocar esse aqui, inclusive já vou deixar ele separado porque vai ser a minha leitura de janeiro, juntamente com o livro, o estudo, né, de João. Então eu vou estudar João em janeiro.
e ler esse livro aqui, Permaneçam em Mim, as disciplinas espirituais da meditação, memorização, oração, jejum e estudo. Acho que é bem interessante para janeiro, né? Já começar lendo sobre essas disciplinas. Ai, gente, tem mais uma ficção aqui que eu esqueci. Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Tá aqui, ó, classicãozinho, né? É um grande clássico, só que é curto. Graciliano Ramos, Vidas Secas. Mais uma ficção aí, essa cabe na bolsa, dá pra me levar na viagem. Maravilha. Penúltimo livro, gente, estamos chegando no final, mas antes de chegar nesse finalzinho aí de vídeo, deixa aqui nos comentários o melhor livro que você leu em 2025. Deixa aqui nos comentários e me conta aqui como é que tá a sua programação também para as leituras em 2026. Eu tô vendo aí que vai ter muitos lançamentos em 2026. Confesso para vocês que não vou fazer aquela promessa que eu não cumpri em 2025, né? De não comprar livros. Vou comprar livros sim. Só que eu vou fazer boas escolhas. Eu quero comprar mais ficção cristã e teológicos. Talvez algum outro clássico, se estiver bem barato. Eu acho que vale a pena aproveitar e comprar livro quando tá muito barato, porque o livro tá encarecendo muito. Tenho a minha lista de desejos. Eu tenho a minha lista de desejos normal e tenho aquela alta prioridade, né? Que é os livros que, se entrar um preço bom, eu vou comprar. E aí eu já vi que vai lançar muita ficção em 2026. A editora Pedra Azul lançou um novo selo, né? Que é o selo Claritas, que eles vão lançar só ficção cristã. E eu vou comprar sim, gente. Lançou ficção cristã, tá num preço bom, eu vou comprar. Assim, eu vou esperar o preço abaixar, não vou comprar no preço cheio, vou dar uma guardada, a não ser que me dê um ciricutico aí para comprar logo. Mas provavelmente eu vou esperar abaixar o preço e aí eu vou comprar sim em 2026. Vem aí alguns unboxings. Se bem que eu não tenho feito muito unboxing aqui, né? Eu tenho comprado livro, mas como eu tenho comprado meio picado, eu não tenho feito unboxing. Mas geralmente eu mostro lá no Instagram, tá? Então me sigam por lá. Temos também do Iago Martins o livro Pecados Aceitáveis, este livrinho aqui. Ele vai falar, gente, sobre alguns pecados que a gente já nem trata mais assim como se fosse pecado. Deixa eu citar alguns para vocês: atraso, insônia, preguiça, fofoca e difamação, gula, tolice, impaciência, zoeira, né? Palavrões e gestos obscenos, infertilidade, nudez. Então, assim, tá aqui, Pecados Aceitáveis, do Iago Martins. Fazia tempo que eu queria ler esse livro. E por último, gente, mas muito importante, eu coloquei esse livreto aqui. Eu lembro até hoje, gente, eu paguei R$5 nesse livro numa promoção na editora Fiel. Comprei no próprio site da Fiel, numa Black Friday, ou pré-Black Friday, uma coisa assim, faz muito tempo já. Paguei R$5 nesse livro, gente, que é o livro Igreja é Essencial, Redescobrindo a Importância do Corpo de Cristo. Tem o prefácio do Jonas Madureira, e deixa eu ler o sumário aqui pra vocês, gente, porque é muito importante. Esse eu quero fazer também, aquela série de vídeos, né, sobre cada capítulo. Tá aqui, essa é a capa dele, ó. Essa é a capa. Olha só o sumário, gente. O que é uma igreja? Quem pode pertencer a uma igreja? Precisamos realmente nos reunir? É necessário ir para a igreja, congregar? Por que a pregação e o ensino são centrais? Fazer parte é realmente necessário? A disciplina da igreja é realmente amorosa? Como amar membros que são diferentes? Né? Coisa difícil. Como amamos os de fora? Quem lidera? Né? Quem deve ser o pastor de uma igreja? Então tá aqui, gente, maravilhoso. Igreja é essencial, não é uma pergunta, é uma afirmação. E essa pilha aqui são todas as minhas promessas para 2026. Que Deus me ajude, porque eu não li nem a metade disso em 2025. Mas em 2026, Deus quiser, vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui para te abençoar, por ordem de Jeová. Ai, gente, levei meu tempo neopentecostal. Mas tá aqui as minhas promessas para 2026. Espero cumpri-las. Orem para que eu cumpra as minhas promessas. Faça as suas também para 2026. Me conta aqui algumas delas. Vamos papear. Gente, uma coisa que eu quero muito. Eu coloquei até nos meus projetos ali para 2026.
é ser constante nesse canal. Eu não quero sumir de novo, eu quero continuar, mas eu tenho um sério problema com edição de vídeo. Mas vai dar certo, gente, vai dar certo, vai acontecer em 2026, vídeo aqui toda semana, em nome de Jesus. Olha, deixa eu tirar o nome de Jesus do meio, que eu sou difícil. Tchau, gente, um beijo, até o próximo vídeo, já conversei demais. Até o próximo vídeo a gente se vê, eu vou provavelmente mostrar alguma, provavelmente vai ser o vídeo das leituras de 2026, de 2025. E aí depois eu vou trazendo alguma outra resenha também para vocês. Deixa aqui também conteúdos que vocês querem ver no canal. Esse projeto aí dos capítulos preciosos vai acontecer. E beijo para vocês e até o próximo vídeo.